Pessoal de casa, boa tarde. Hoje não vou desejar as boas-vindas no nosso campinho, porque nós estamos passeando. Hoje o campinho virou arena e o nosso convidado é um personagem que em 2017 esteve à frente de um grande ano para os tricolores. Na verdade, carrega o orgulho de liderar o posto máximo do clube, né? E nos recebe nesse primeiro dia de 2018 para dividir com a gente tantas expectativas para novas conquistas, né, presidente Romildo? Obrigada por nos receber. Prazer te receber aqui na presidência do Grêmio, à disposição. Agora, quando o senhor iniciou o mandato como presidente, o grande desafio era recuperar os cofres do clube, montar uma equipe competitiva. Como 2018 começa diferente, hein? E com uma missão, né? Porque 2016 foi a Copa do Brasil, 2017 foi a Libertadores. Me diz qual é o objetivo principal de 2018 para o título? Em 2015 classificamos para a Libertadores, fomos o terceiro no Brasileiro. Também é uma situação... Também é uma conquista, também né? é uma conquista. O objetivo do Grêmio deste ano é ganhar títulos, não resta dúvida. É ganhar títulos que talvez ainda não tenhamos conquistado, né? Que é exatamente o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho. A Recopa se apresenta também como uma situação nova para nós. Não dando nenhum destes, que se repita aqueles que tiveram, porque nós vamos consolidar o 6º título da Copa do Brasil, se lá chegarmos, e vamos consolidar, se tivermos condições de chegar numa Libertadores, no tetracampeonato. Tudo isso também é histórico e importante. Então, tudo que vier vem bem-vindo. Falando dessas questões que eu fiz para o senhor com relação a quando o senhor assumiu o Grêmio, que tinha muitos problemas financeiros e um caixa que precisava ser organizado. Era mais difícil antes, quando tinha que começar do zero, ou agora, sabendo que as coisas estão encaminhadas, principalmente financeiramente, a cobrança também pode ser maior? Não, o nível de exigência fica maior, não tenha dúvida, porque tu ganha um campeonato, tu sai da fila, aí tu ganha um outro campeonato de expressão e o nível de exigência vai ser sempre maior. E começa tudo a ficar mais caro, encarece o plantel, encarece os jogadores que estão aqui, encarece os jogadores que querem vir. E o Grêmio tem que manter um nível de excelência, o Grêmio tem que manter um time competitivo de modo que possa fazer jus às conquistas que recentemente obteve e que possa virar a expectativa daquilo que vem. Então, o nível de exigência é maior e, portanto, mesmo que tu faça um clube equilibrado financeiramente, em algum momento, por conta daquilo que significa a expectativa de vencer, tu vai acabar fazendo algum exagero. E tomara que a gente não precise fazer disso, principalmente porque nós mantivermos o plantel que temos. Então temos que aguardar, principalmente essa primeira janela que temos em janeiro, se vamos manter o plantel, se nós vamos permanecer, vamos ter necessidade de reforços vão vir independente da manutenção do plantel, mas o conceito de manter o Grêmio competitivo permanece. Portanto, nosso desafio é colocar um time tão forte que nos permita ganhar títulos no ano que vem e manter também o equilíbrio financeiro. Olha, já é uma boa notícia, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os desejos do torcedor de contratações e a realidade do clube, porque às vezes o sonho passa longe um pouquinho da verdadeira realidade. Agora, a gente está numa época do ano que a gente passa por muitas avaliações, né? A gente vê o que deu certo, o que serviu de aprendizado, o que a gente faria tudo de novo, o que a gente faria muito diferente. E eu queria perguntar para o senhor qual foi o maior tropeço de 2017? Que trouxe uma grande lição de como fazer diferente em 2018. O Gauchão. Nós saímos de uma semifinal para o teu Novo Hamburgo. E aí... Daí eu não posso ficar triste com o senhor, né? Eu sei. Mas aquilo serviu de muita lição, porque, na verdade, nós tínhamos um time superior, não resta dúvida, e tivemos 2 empates, fomos perdendo os pênaltis. E aquilo foi um choque de realidade. E depois daquilo tivemos uma reunião em todo mundo, mas nos reunimos e tivemos assim uma certeza de que nós poderíamos ter muito mais durante o ano e aquilo foi um marco para criar uma expectativa nova. O Grêmio começou a jogar um grande futebol e tal, nos levou para disputar todos os campeonatos que disputamos, Copa do Brasil, as semifinais, brasileiro até um grande momento, fomos muito bem, acabamos em quarto e ganhamos a Libertadores. Aquele momento talvez foi o momento da encruzilhada. Porque não adiantava ter um plantel que parecia ser um plantel insuperável e acabar perdendo para o Novo Hamburgo. Aquilo nos alertou para muitas coisas. Então, aquele momento, sem sombra de dúvida, foi um divisor de águas. E tem um marco dessa história, porque o senhor que não tem esse costume entrou no vestiário, né? Teve um frente a frente com os jogadores. Tivemos um frente a frente muito mais no sentido, não de cobrar, mas no sentido de dizer, porque estamos aqui.
o que devemos fazer. O voto de confiança naquele grupo que efetivamente era um grupo forte, mostrou que era um grupo forte. Quer dizer, qual era o nosso papel? Foi muito mais no sentido de alerta, foi muito mais no sentido de outras coisas. Não foi só eu que fiz isso, o Renato fez isso. Os próprios jogadores fizeram a sua autocrítica, a sua autoanálise, suas reuniões internas deles próprias, exclusivas. Então, aquele momento serviu para alta reflexão e de autorreflexão é que surgiu, na verdade, as soluções. Aquele momento foi um momento assim de dizer assim, ó, estamos fechados com objetivos muito claros de que o Grêmio chegará a alguma coisa esse ano. E se o senhor pudesse fechar os olhos e lembrar de algum dia de 2017 que o senhor gostaria que acontecesse tudo de novo? Tudo de novo? Mas de um jeito ainda melhor. Que dia seria no Grêmio? Não tenha dúvida que no dia 29 de novembro gostaria de estar comemorando novamente uma Libertadores da América e a perspectiva de ir para um novo Mundial. Isso não tenha dúvida que seria um momento que eu gostaria que se repetisse. Mas quando o senhor fecha os olhos e lembra daquele dia 29, o que vem? A superação completa de clube, né? Quer dizer, aquelas coisas todas que tu vê e uma coisa que parecia inatingível há pouco tempo atrás. A última conquista foi em 95, a primeira foi em 83, a terceira vez com possibilidade real de ganhar um título no clube. Dessa envergadura, eu vi aquilo com profundo orgulho, um profundo sentimento de autoestima gremista. Eu vi aquilo como uma espécie de extravasamento. Achava impossível. Somente depois do 2-0 é que eu me achei em condições de dizer o seguinte, olha, parece que o título vai ser nosso, né? Porque até então parecia impossível. Tivemos aquela semana dificílima, naquela arbitragem do chileno aqui na Arena, embora o jogo nós tivéssemos vencido, mas aquela arbitragem nos deixou um montão de dúvidas sobre... E aí fizemos todo um procedimento, todo um processo de conversa e de preparação e de situações que tomamos providência. Então, aquele momento foi um momento extremamente, assim, exultante. Te diria que não foi tão mais como aquele da Copa do Brasil, porque estávamos saindo da fila em 2016, mas foi um momento, uma necessidade de uma consagração absoluta de um projeto de clube. O senhor chegou num patamar aqui no clube de respeito, de credibilidade. Fazia anos que o torcedor do Grêmio não sentia por um presidente. A gente sabe que tem a figura do Fábio Costa, que conquistou isso com a torcida até pelos títulos. O senhor conseguiu alcançar esse patamar de uma maneira muito carinhosa com a torcida, sem nenhum enfrentamento, passando por várias dificuldades. O senhor sente isso? Tem orgulho do que o senhor construiu? Tenho, e a gente tem, vamos dizer assim, avaliações técnicas de como a direção vê o futebol do Grêmio, como a direção vê as estruturas do Grêmio, como a direção vê o entorno do Grêmio, como a direção vê o desempenho o torcedor vê o desempenho da direção do Grêmio. Nós temos uma avaliação científica a respeito disso. Mas tudo isso, por mais científico que seja, tem que ter a sensibilidade funcionando. Se a sensibilidade não está funcionando, a intuição das coisas, o discurso adequado, a fala adequada para o torcedor, no sentido de dizer assim, olha, o que nós estamos fazendo é isto. Estamos fazendo isso por isso, por isso, por isso. E se o torcedor entende que aquilo é uma política adequada e assimila aquilo, ele passa a reproduzir as coisas que o clube diz e principalmente passa a aceitar e passa a discorrer sobre aquilo também como uma situação importante para o clube. E eu tenho a impressão que nosso maior mérito em tudo isso é a sintonia, é a empatia, que as ações do clube têm correspondência com a torcida e isso gerou um ambiente de confiança. Eu percebo isso. Eu sinto isso pelas manifestações de carinho que recebo, por tudo aquilo que a gente vê. Né? Não me envaideço com isso, vamos deixar claro, não me envaideço com isso porque eu sei perfeitamente que o dia de amanhã poderá ser completamente diferente, repleto de dificuldades e quase que em uma situação de não reciprocidade da torcida. Tenho muito claro tudo isso, mas esse momento o que mais prevalece é que a torcida entendeu o projeto do clube, aceitou, respondeu, porque tu chegar a 94 mil sócios ativos não é pouca coisa, mais do que dobrar a arrecadação do quadro social não é pouca coisa. Então eu me sinto muito orgulhoso disso, muito orgulhoso, muito mais como torcedor do que qualquer outra situação, mas recebo isso com muita tranquilidade, com muita humildade, com muita simplicidade, como dizer o seguinte, ó, se eu estou no caminho certo, tomara que eu não reverta. Eu vou para o intervalo e na volta eu vou querer saber se o torcedor Romildo pudesse fazer um pedido de contratação para o presidente Romildo, qual seria? A gente já volta. SBT Esporte. Oferecimento. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O almoço não caiu bem. Olina ajuda.
Drink é delicioso. Vem se refrescar. Drink é um mundo de sabores. Qual você vai provar? Um refresco com verdadeiro gostinho da fruta. Drink é da Paraty. Você tá envolvida nisso até o pescoço e agora vai até o fim. Não vai acreditar. Acabei de ver a casa dos seus sonhos. Acabaram de sair. Já contratei os profissionais que vão estar lá. Não vai haver nenhum problema. Nesta segunda, 15 para 5 da tarde, Maria José nem desconfia que vai cair numa armadilha sem chance de escapar. Maura, quem são esses homens? Que isso? Não é comigo, é com ela! Comigo o quê, Maura? Últimas semanas de Sortilégio. Estamos de volta, você está vendo aí a buzininha da Unidos. Se você quiser começar o ano de carro novo, já sabe onde passar, né? Na Unidos. O presidente está montando a máquina tricolor, o carrão tricolor para 2018. E eu fiquei devendo antes do intervalo. Presidente, faz de conta que o cofre do Grêmio tá cheio da grana. E o torcedor Romildo pudesse ser o presidente Romildo. Contrata aquele jogador. Qual seria? Eu iria na base, contrataria 5 jogadores da base e faria eles jogadores do Grêmio de uma maneira assim esplendorosa. Era isso que eu contrataria. Não queria ninguém de fora, queria todo mundo daqui que está em casa. Eu quero saber então esses 5 nomes, porque o Arthur esse ano já se revelou, Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre, o Patrick, o Jonathan, o Machado, quem está voltando aí do Ceará, o Lima. Eu tenho alguns outros jogadores lá que são pouco conhecidos, mas que eu admiro muito, é o Vico, gosto muito do Guilherme Guedes, também lateral esquerdo. Acho que todos esses jogadores assim são... Tem lá o TT, tem o PP, jogadores que a gente observa na base, e eu contrataria todos eles e promoveria todos eles para o time de cima. Me deu uma enrolada, hein? O centroavante vem ou não vem? Ele vai falar português ou ele vai falar blá espanhol ou vai falar... Ele pode ser um doble chapa, pode ser um purinho castelhano, pode ser só brasileiro, depende. Não me vai buscar ninguém lá no Barcelona, hein, presidente? Tá bem. Não, vai ter centroavante, vai ter 1 ou 2, mas vão ter 2 atacantes novos no Grêmio, isso pode ter certeza. Que bom. O nosso desejo é que a gente possa trazer muitas boas notícias mais para o torcedor do Grêmio em 2018, que seja mais uma tabelinha de muita parceria, porque você sempre nos acolhe. Vou utilizar o teu programa para fazer, porque o pessoal está muito atrás de um jogador para substituir o Fernandinho. Esse jogador já está no Grêmio. É o Everton. Eu sou fã do Everton, sou suspeita. O pessoal fica, quem é que vai substituir o Fernandinho? O Fernandinho não, o jogador está aqui, quem é que vai vir para disputar a posição com o Everton? Essa é a colocação correta. Então, estou só fazendo uma espécie assim de... Mas o senhor já está moldando aquilo que é o debate que eu acho correto. Então, o senhor está me dizendo que o Fernandinho já não fica? Não, o Fernandinho não sei se fica, mas o Fernandinho tem uma situação mais complicada, efetivamente é isso. O Fernandinho tem uma proposta de um clube do exterior que é muito forte e o Grêmio talvez não acompanhe isso, então... É difícil, eu vou dizer, mas tomara, eu torço que ele possa, depois de não dando certo essa proposta, ele venha negociar conosco ainda. O Jael pediu aumento, presidente? Natural, todos os jogadores do Grêmio que estão em final de contrato já estão pedindo aumento, sim. É natural isso, porque estão valorizados, né? Estão valorizados. E vai vir a estátua do Renato? Vai, foi aprovado, o clube já toma essa posição oficialmente. Você tem que aguentar, né? Essa marra. Não tive que aguentar. Graças a Deus que aconteceu isso. Se não fosse os títulos, se não fosse o Renato, também não tinha os títulos. O Renato faz parte do processo. O seu desejo para o torcedor, tanto gremista quanto colorado, que também lhe respeita muito, para 2018? Que tenhamos um bom ano para todos nós, que o Internacional possa desenvolver grandes campeonatos e o Grêmio possa ser multicampeão, ganhando todos do Internacional também. Com todo respeito, né? Não posso, já que tu fez a pergunta nesse sentido. Eu só tenho uma notícia para encerrar, viu, presidente? Não vou nem lhe deixar responder. Novo Hamburgo está na Copa do Brasil esse ano agora também. Vai ser mais difícil a coisa de novo. Eu sei. Beijo, gente. Obrigada pela companhia.